Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, o nosso canal de feminilidade bíblica, levando você a viver uma vida com propósito, com sabedoria, construindo uma vida virtuosa, próspera, leve e feliz, sendo a mulher que Deus te criou para ser. Então nós vamos falar aqui sobre as atitudes da mulher tola. Você já deve ter ouvido por aí a mulher sábia e a mulher tola. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Quem é essa mulher tola? Como assim que ela derruba o seu lar com as próprias mãos? Então aqui nós vamos ver 4 atitudes que essa mulher tola tem e que destrói o seu lar, como também a sua própria vida. Eu costumo dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a sua casa, mas ela edifica principalmente a sua própria vida. Se ela é uma mulher edificada, ela vai conseguir edificar o seu lar e a vida da sua família. Mas se ela não vai conseguir. Como também, se ela é uma mulher tola, ela vai destruir o seu lar, como também a sua própria vida. E a primeira atitude que essa mulher tola tem, a mulher tola é aquela mulher que é faladeira. Sabe aquela mulher que a língua não para dentro da boca? Ela tem necessidade de falar o tempo todo. Seja de outras pessoas, seja dela mesma, ela começa a dar pitaco onde não foi chamada, dar opinião onde não foi chamada, ela não suporta ficar sem falar. Ela tem essa necessidade de falar. E muitas vezes ela comete erros por falar demais e ela se arrepende em alguns momentos de ter falado demais. Outras vezes ela causa tanta confusão pelo que ela falou, mas ainda assim ela não se arrepende, ou seja, ela é uma mulher que não sabe controlar a sua própria boca. Se essa mulher não consegue controlar a sua própria boca, quem dirá edificar o seu lar? Porque sabedoria não é saber se falar, sabedoria é saber se calar. Então, uma dessas habilidades que essa mulher tola precisa começar a adquirir para se tornar uma mulher sábia é a habilidade de aprender a se calar. Tem mulheres que têm a necessidade de falar, achando que falar demais é se mostrar inteligente, culta, comunicativa, sincera, mas pelo contrário, ela está sendo vista, na maioria das vezes, como uma mulher irritante, faladeira, intrometida, arrogante e acaba machucando as pessoas. Então, sabedoria é aprender a se calar. Não é o sábio que fala demais que se torna sábio ou que se mostra sábio. Mas a pessoa que se mostra sábia, Provérbios diz que é aquela pessoa que aprendeu a moderar as suas palavras, controlar aquilo que fala. Pessoas inteligentes, sábias, são aquelas que se calam, que falam apenas nos momentos certos, apenas quando foi chamado, apenas quando tem algo importante a agregar. Pessoas que falam demais cometem muitos erros, porque as nossas palavras são sementes. Aquilo que é lançado não tem como voltar e reparar. Uma vez que você falou, não tem como você consertar aquilo que foi falado, o efeito da palavra. Por isso que é melhor você se arrepender de não ter falado do que ter falado, porque às vezes você fala o que deveria não ter falado e causa estragos irreparáveis. Mas se você se cala, você pode consertar falando da próxima vez. Mas se já foi falado, pode ser que seja difícil depois de reparar esse erro. Então aprenda a ser uma mulher que cultiva o silêncio, que cultiva a paz interior, que não tem necessidade de ficar abrindo a boca para falar sem necessidade. Não é aquela mulher faladeira, aquela mulher que precisa estar no barulho o tempo todo, que a sua voz seja ouvida, que a sua colocação seja entendida, né? Tenha lugar de fala. Melhor é você saber quando você deve ter o seu lugar de fala. Melhor é você guardar as suas palavras para que você não fale sem sentido. Melhor é você abrir a sua boca no momento certo para falar as palavras certas que vão proporcionar cura, conforto, ânimo, encorajamento, do que abrir a boca demais e em algum momento sair crítica, arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, feridas, mágoas, reclamação, ódio. A segunda atitude que essa mulher tola tem é que ela não pensa antes de falar, que foi como nós falamos. Essa mulher faladeira, ela não pensa antes de falar. Ela tem tanta necessidade de falar e ela não adquiriu e desenvolveu o domínio próprio, que é um fruto do espírito, para poder pensar antes de falar. Pensar em como eu vou falar, como eu vou transmitir aquela mensagem. Muitas pessoas caem naquele erro, não, eu falo demais, mas é porque eu sou sincera demais. Não, você é arrogante demais. Se a sua sinceridade machuca e maltrata as pessoas, não tem amor. Porque mesmo falando uma verdade, se ela tem amor, ela cura e não fere.
Mas muitas vezes nós escondemos por trás dessa máscara de que eu só estou falando a verdade, eu só fui sincera para machucar, para magoar as pessoas, porque pessoas feridas ferem pessoas. Então por isso eu preciso aprender a pensar antes de falar. Vai contribuir realmente na vida daquela pessoa? Provérbios 31 fala que a mulher de Provérbios 31, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Ela abre a boca com sabedoria. E sabedoria é o quê? Pensar antes de falar. Pensar menos em mim, pensar mais no meu próximo. Sabedoria é o quê? Ter temor a Deus. Aquilo que eu vou falar tem temor a Deus? Ou estou falando da minha própria sabedoria? Provérbios diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. O que eu quero falar é uma sabedoria, um conhecimento que vem só de dentro de mim? E é carregado de achismos, é carregado de preconceito, é carregado de religião, é carregado de feridas. Eu preciso tomar cuidado, porque eu vou destruir a vida daquela pessoa que está ouvindo. E muitas vezes essa mulher tola que destrói o seu lar é com a sua boca mesmo. E daqui a pouco nós vamos ver que com as suas atitudes também. Mas a mulher sábia edifica a casa. E nós vimos que Provérbios 31 fala que ela fala com sabedoria, ou seja, a mulher sabe edificar a casa com palavras de sabedoria. E as palavras de sabedoria são carregadas de amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não arde em ciúmes, o amor ele não é egoísta. O amor não busca vantagens, mas ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Ou seja, o amor é sacrificial. Mas se eu não tenho feito sacrifícios para falar com o outro, eu falo de qualquer maneira, eu não penso antes de falar, eu saio reclamando, eu saio criticando, eu saio fazendo cobranças. Falta aquela empatia de me colocar no lugar do outro, entender o tempo do outro, entender a estação do outro, a mentalidade do outro. Mas falar demais fala só sobre mim, o quanto eu quero ter razão, o quanto eu quero estar certa, o quanto é só sobre mim, aquelas pessoas que abrem a boca só para falar delas, do quanto elas são demais, o quanto os feitos que ela realizou são demais, menosprezando o dos outros, ou é aquela mulher que abre a boca para falar mal dos outros, para comparar o filho com o filho da fulana, comparar o marido com o marido da ciclana, abre a boca para poder reclamar do marido, porque ele não faz nada aos olhos dela, mas quando ele faz alguma coisa ela não elogia, não agradece. Aquela mãe que fica xingando os filhos, porque esse menino não faz nada, porque só me dá trabalho. Olha como a boca dela destrói a sua casa, a sua própria vida. E quando ela olha para ela, ela acha que ela é demais, mas quanto orgulho e arrogância há no coração dela. Ou em outros momentos ela mesma se autodestrói, eu não vou conseguir, é difícil, eu sou burra, não vai dar em nada para mim. Mas por quê? Porque ela está acostumada a usar só esse tipo de palavra. E a boca fala do que o coração tá cheio. Aquilo que sai da boca dela é o que tá cheio o coração. Se ela fala demais dos outros, ela tá se achando demais. E ela tá infeliz. Porque quem fica falando mal demais dos outros tá infeliz. Se ela critica demais o marido, critica demais os filhos, faz cobrança demais, reclama demais, ela tá agindo muito na rebeldia, ela tá agindo muito na falta de contentamento. Se é aquela mulher que fala demais, que dá conselhos, que dá pitaco sem ser chamada, porque ela também lá no fundo tá se achando demais, ela se coloca numa posição que ela é melhor do que as pessoas, ela não sabe ouvir, ela só sabe falar. Sendo que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, ou seja, ouça mais, fale menos, aprenda a se calar. Muitas vezes as respostas mais sábias vêm quando nós cultivamos o silêncio para que nós possamos falar. Mas se você fala demais, você não consegue pensar, formular respostas inteligentes. Você não consegue formar frases, formar argumentos, fazer reflexões, observações, ponderações que vai te levar a uma vida de mais clareza e sabedoria. Se ela não pensa antes de falar, muito menos ela vai pensar antes de agir. Então é aquela mulher que toma as decisões impensadas e depois deixa o marido nervoso. Toma decisões impensadas e envergonha os filhos. Toma decisões impensadas e aborrece a Deus, porque ela acessa e entra em lugares que Deus não chamou ela para estar, fazendo coisas que Deus não chamou ela para fazer. Ela toma decisões impensadas e se coloca em situações de vergonha, de humilhação, de falta de merecimento, de escassez. Por quê? Porque ela só sai fazendo, ela só sai falando. E isso é a atitude de mulher tola. A terceira atitude que essa mulher tem, ela é uma mulher briguenta, reclamona e insubmissa. Ela não consegue se submeter a Deus, porque ela quer falar demais, então ela ouve pouco a Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Porque para ouvir a Deus você precisa falar, mas você precisa saber o momento de se calar também. Ela fala demais e age de forma impensada e imprudente, então ela não consegue ouvir o marido. Se ela não consegue ouvir o marido, ela é insubmissa. Porque para poder ser submissa, ela precisa ouvir o que o marido está falando e poder se alinhar com ele para seguir o que ele está falando.
E ela é uma mulher briguenta e reclamona, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro para poder ouvir o que os outros estão falando, ter empatia para se colocar no lugar deles, falar com amor, com docilidade, sabedoria, paciência, que são atitudes da mulher feminina. Então ela tá muito nesse sobre mim. Eu reclamo, eu brigo, eu quero tudo no meu tempo, quero tudo do meu jeito. Eu critico as pessoas porque eu me sinto inferior a elas. E uma forma de eu me sentir superior é criticando a roupa da fulana, o cabelo da ciclana, falando da vida alheia como se eu fosse a última bolacha do pacote. Como se eu fosse aquela mulher que é melhor do que todas as outras. Então, para que eu me sinta bem, eu preciso denegrir as outras pessoas, desmerecer os esforços delas, desmerecer a conquista delas, para ver se a minha luz começa a brilhar. E quanto mais ela faz isso, mais insatisfeita, mais ansiosa, mais insegura ela se torna. Por quê? Porque ela está apontando para o egoísmo. Atos fala que é melhor dar do que receber, a maior alegria em dar do que receber. 1 Coríntios 13 fala que o amor não busca suas próprias vantagens, o amor não é egoísta. Ele não busca os seus próprios interesses. Então, se eu estou falando demais sobre mim, se eu quero ter a última palavra, se eu quero fazer as coisas do meu jeito, sem consultar a vontade de Deus, sem consultar a vontade do meu marido, sem pensar se aquilo é realmente justo aos olhos de Deus, eu estou sendo uma mulher imprudente, eu estou sendo uma mulher tola, estou sendo uma mulher inconsequente, insubmissa, insatisfeita, me torno cada vez mais rixosa, mais insegura, as coisas começam a dar ainda mais errado para mim, começo a ser ainda mais infeliz. Por quê? Por esse senso de independência, esse senso de insubmissão, esse senso de rebeldia, de insatisfação que é cultivado aqui dentro. Por isso que a mulher sábia é uma mulher que aprendeu a se calar, ela sabe a hora certa de falar. E ela aprendeu que o silêncio também é resposta. E quanto mais ela fica em silêncio, pensando sobre, observando, aprendendo, internalizando, ela cresce. Por quê? Porque as respostas estão aqui dentro. Ela se sente feliz, satisfeita e contente com quem ela é, com quem Deus é na vida dela, com o que ela já tem, com o que ela vai conquistar ainda. E a quarta e última atitude da mulher tola é que ela não tem temor a Deus. Porque a mulher sábia edifica a casa. E edificar a casa não fala sobre mim. A Bíblia fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, Provérbios, mas tema ao Senhor. Antes, tema ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecê-lo, evitar o mal, buscar a verdade, buscar a justiça, a integridade, a retidão. Mas a mulher tola, ela age sem pensar, ela fala sem pensar, ela age de forma imprudente, ela é rebelde, ela é reclamona, ela é insubmissa. Não há espaço para sabedoria no coração dela. Porque para ser uma mulher sábia, eu preciso depender da sabedoria que vem de Deus. A mulher sábia que edifica o lar é uma mulher que foi edificada primeiro por Deus. Se sou uma mulher edificada por Deus, conseguirei edificar a vida das pessoas. Mas se sou uma mulher tola que não me permitir ser edificada por Deus, serei tola por mim mesma, destruindo a minha vida e destruindo as pessoas ao meu redor. Como falo, como ajo, como penso, como reajo. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você quer ser sábia e deixar de ser uma mulher tola, se adeque à vontade de Deus, buscando pelos princípios da palavra de Deus, se adequando à sabedoria que vem de Deus, mergulhando na palavra de Deus, não só lendo, não só ouvindo pregações, não só ouvindo louvores, praticando o que as Escrituras diz, buscando em Deus orientação, Senhor, como falo? Que horas falo? De que forma falo? Quais palavras uso? Como ajo? Como sou mais humilde? Como sou mais agradecida? Como sou mais amorosa? Como sou mais empática? Como sirvo mais? Além disso, como faço a sua vontade? Endireito o meu caminho? Me dá sabedoria e discernimento? Além disso, estudando, buscando sobre livros que vão te desenvolver, te trazer mais autoconhecimento para que você seja uma mulher inteligente, uma mulher ponderada, moderada, uma mulher calma, uma mulher inteligente, porque mulheres tolas são mulheres que não são mulheres inteligentes. Mulheres tolas são mulheres que não desenvolveram sabedoria. E a Bíblia fala, você que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. A mesma sabedoria que eu posso ter, você pode ter. A sabedoria que está acessível para mim, está acessível para você. Basta você querer buscar essa sabedoria, acessá-la, praticá-la, desenvolvê-la para que você se torne essa mulher sábia, deixando de ser uma mulher tola. Todos os dias nós temos a opção e a escolha. Nós podemos escolher para quem nós vamos dar lugar. Se darei lugar para a mulher sábia, se darei lugar para a mulher tola. Você e eu, nós podemos escolher. Serei sábia, serei tola.
Se serei sábia, preciso praticar atos de sabedoria. Se decidir ser tola, a minha vida vai andar aí nessa tolice e vai me levar por caminhos desagradáveis que aborrecem a Deus, que fazem mal a mim mesma e também a minha família. Então escolha para quem você vai dar lugar. Escolha todos os dias ser a mulher sábia. Escolha dar lugar para essa mulher. Construir sabedoria. Sabedoria é uma jornada. Você não lê um livro, você não lê a Bíblia toda e fica sábia da noite para o dia. Sabedoria ela é construída, ela é desenvolvida, tanto no conhecimento, quanto na experiência, quanto no ensino, quanto na observação, quanto no relacionamento com Deus, como na forma que você se relaciona com as pessoas e, consequentemente, consigo mesma. No meu projeto Escola para Esposas, você vai aprender a ser essa mulher sábia na prática, com muito mais exemplos práticos do que esse. Lá nós temos um módulo completo, inteiro, com 31 aulas, baseadas no livro de Provérbios. É um provérbio ali explicado a cada versículo, a cada capítulo, para que você entenda o que esse livro de Provérbios está falando e como você pode acessar e adquirir essa sabedoria bíblica. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire em qualquer livro, em qualquer mentoria, em qualquer curso, mas sabedoria não. Sabedoria é um acesso acessível, mas ele é um acesso restrito. Nem todas as pessoas conseguem desenvolver. Então ali na Escola para Esposas você terá a oportunidade de aprender a ser uma esposa sábia, com ferramentas úteis para que você construa um futuro com propósito e viva uma vida com intencionalidade. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá!